Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Tá gravando, tá funcionando direitinho. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria lembrar vocês da importância dos compartilhamentos. Isso realmente é muito importante para a gente aumentar o alcance. Então, tudo bem que é sabadão, né? Tem muita gente aí que está chegando, né, foi passear com a família e tal, mas se a gente compartilhar, o pessoal vai receber no celular, né? Quem sabe voltando para casa e assistindo o programa de hoje. Queria agradecer então as pessoas que estão chegando e eu queria... deixa eu trazer os primeiros comentários aqui no canal do Estopa, né, os primeiros comentários da noite. Boa noite, companheirada do Ministério da Laranja. Boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Maria Nazaré, boa noite, Léo. Chocoprint BR fala, vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Então, quem puder aí compartilhar, isso ajuda a gente a aumentar o alcance. Deixa eu falar um pouquinho aqui agora com o pessoal que está aqui no canal Leonardo Estopa, que é o canal, meu canal maior, mas não é o canal de foco para as lives, porque o YouTube tirou as notificações, né? Pouquíssimas pessoas recebem as notificações. Renilze Vicente Guedes. Boa noite, Léo. Boa noite, Renilze. Joel 2. Boa noite, força, meu povo. Boa noite, Joel. Gilberto Santos, estou fora. Boa noite, Zebuzada Esquerdista. Fala isso o Antônio de Lima. Fernando Escarabel. Boa noite, pessoal. Osmar Modesto. Boa noite, Léo. Osmar Modesto. Sete Quedas, MS. Boa noite, pessoal. Eu vou começar, enquanto a galera vai chegando aos poucos. Eu estou procurando uma das matérias que eu acho que são uma das mais importantes, sem dúvidas, para a gente falar aqui sobre a teoria por detrás disso, é aquela matéria sobre os laboratórios que encontraram um remédio contra o Alzheimer e acabaram não dando sequência no desenvolvimento porque não seria lucrativo. Então eu quero falar sobre isso, mas vou esperar o pessoal chegar, então por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E mais, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de... Por que não apareceu certinho aqui? Eu vou acertar aqui. Eu gostaria... Tá aqui, agora tá certo. Eu conclamo, cacreclomo, clicloclamo, cleclicloliclomo, e os movimentos conclamam o povo brasileiro à greve geral de 14 de junho. Então, conclame seus amigos para que todos participem da greve geral no dia 14 de junho, porque isso é muito importante, isso vai mostrar o tamanho do movimento popular, o tamanho da população que está aí, né, na luta aí pelo que está, para evitar o que está acontecendo. E deixa eu trazer para vocês essa matéria aqui também, que eu vou voltar nela quando o pessoal chegar, mas enquanto o pessoal vai chegando, Bolsonaro faz terrorismo e ameaça dar calote em aposentados. Só pra... eu não vou aguentar segurar até o meio do programa, mas veja bem, olha, abre aspas, sem aprovação do PLN4 pelo Congresso, teremos que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência, já no próximo dia 25. Né? O Bolsonaro, ele realmente tá dando aí, fazendo medinho nas pessoas. Deixa eu ler alguns comentários aqui no canal do Estopa. Aldaíris Brito. Léo, o Sindicato dos Professores de Brasília disse que devemos ficar em casa de pijamas para não haver movimentação de ônibus nas ruas. O que acha disso? Depende, Aldaíris Brito. Eu acho que se for uma decisão organizada, isso que é importante, tá? Se for uma decisão organizada e ficar decidido dessas formas, que a greve do dia 14 vai ser uma greve geral e ninguém nas ruas, exatamente para parar o Brasil, faz sentido. O que não pode acontecer é direções diferentes. Agora o Tony Conceição traz para a gente, dia 16 vai abrir muitas vagas de emprego. Explica isso para a gente aí, Tony Conceição. Tá rolando aí algum tipo de movimento e a galera das funerárias vão empregar... a galera vai empregar aí, o que vai acontecer?
né? Deixa eu trazendo aqui os comentários. E esse aqui é interessante também. É para começar a aquecer a noite enquanto o pessoal chega. Sabadão. Bolsonaro se reúne com advogados e o filho Flávio, investigado pelo COAF. Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro e os advogados Karina Cufa e Antônio de Rueda, no Palácio da Alvorada. Flávio, filho do presidente, é investigado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, pela movimentação atípica de 1,2 milhão por meio da conta bancária do ex-assessor Fabrício Queiroz. Bom, o bicho tá pegando pro Bolsonaro, e olha que interessante aqui, que o Ricardo Miranda, a matéria do Ricardo Miranda, abriram uma porta para a saída do Bolsonaro. Vem aí a CPI do fundo do mundo. Eu não sei se seria fim do mundo ou fundo do mundo mesmo, do governo Bolsonaro. Se você ainda estava, como muitos dos meus colegas jornalistas e analistas políticos, com quem venho conversando, leia o artigo "Bolsonaro não aguenta até o fim do mandato". Lógico, estão criando várias possibilidades aí para derrubar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está fazendo o dever de casa. Ele está desesperado pela reforma da Previdência e tudo mais. Eduardo Moreira fala a Bolsonaro, só não falta dinheiro para os ricos, e realmente é o que está acontecendo, né, gente? O governo Bolsonaro está dando várias isenções aí, dando vários perdões de dívidas para milionários e sempre ameaçando os velhinhos. Agora o Tony Conceição explica pra gente aqui, ó. Tony Conceição explica aqui. Vai ter muita demissão após esta greve. Assim vai abrir vagas de emprego. Não sei não, viu, Tony? Bom, isso é muito relativo, Tony, porque é o seguinte. Muitos patrões que não são políticos, patrões que foram feitos de massa de manobra, eles têm vergonha de, nesse momento, admitirem que fizeram coisa errada e admitirem que o Brasil está só afundando com o governo Bolsonaro. Eu conheço pessoas aqui de Ponte Nova que hoje estão amargamente arrependidas de terem participado dessa grande palhaçada, e se pudessem voltar atrás, voltariam. Então eu acho que, assim, pouquíssimas são as empresas que vão prejudicar seus funcionários por terem se posicionado nessa greve, porque hoje muitos patrões gostariam de estar nessa greve, só que eles não podem porque fizeram tanta campanha para o Bolsonaro que agora fica vergonhoso. Então tá mais ou menos assim, eu preciso muito que vocês lutem para resolver o problema, tá mais ou menos desse jeito, né? Tomara que realmente os empregados façam uma greve e modifiquem as coisas que estão ruins. Eu não posso fazer porque eu fiz tanta campanha para o Bolsonaro e agora vai ser vergonhoso. Eu vou te contar a história, Tony Conceição. Eu posso, obviamente, citar, né? Porque quem é de Ponte Nova conhece, sabe que eu não estou mentindo. E não é vergonha nenhuma falar isso. Aqui em Ponte Nova, uma empresa tradicional na cidade de Ponte Nova, que é a Coferpon. E a Coferpon tem uma história, não sei se é verdade, mas é uma história muito bonita e uma história que teve um final triste. Essa história muito semelhante a de jogador de futebol, de pessoas que foram pobres e depois se tornaram ricas e se tornaram capitalistas monstruosos, sem amor ao próximo. Contam que o dono da Coferpon, que é uma das maiores empresas de Ponte Nova, contam que ele não come peixe porque, para não morrerem de fome, teve um momento que a mãe deles dava peixe estragado para eles comerem. Hoje são ricos e fizeram campanha para o Bolsonaro, obviamente, pela oportunidade de tirarem o pagamento do 13º, das férias. Provavelmente tem uma folha de por terem uma folha de pagamento grande, devem pagar um INSS muito grande. Então, esses empresários daqui de Ponte Nova, eles fizeram uma grande campanha para o Bolsonaro e colocaram todos os funcionários, obviamente os massa de manobra, para fazerem isso também. Tem um grande amigo meu aqui em Ponte Nova, que é o Bigode, pobre, tadinho. E ele fez, né, esse posicionamento ao lado do Bolsonaro. Eu olhava e pensava, o que faz uma pessoa que é um trabalhador, que
digamos que tem uma expectativa de poder gozar férias, ter um 13º e tal, o que faz esse cara se posicionar ao lado de um governo que vai representar o patrão dele e vai tirar todos os direitos dele? Eles não querem ficar mal com o patrão, eles querem puxar saco do patrão. Só que agora, o Cleitinho, que é amigo meu de infância, nós estudamos juntos, me parece que na 3ª e na 4ª série aqui no Carlos Trivelato, quem é de Ponte Nova conhece, ele falou comigo, Léo, a gente fez campanha pro Bolsonaro aí, mas até meu patrão já admitiu que as coisas não vão melhorar, não. Então é muito difícil pro patrão do Cleiton ir pras ruas para fazer a greve no dia 14, porque ele fez o povo fazer toda essa movimentação a favor do Bolsonaro, ele ajudou a ferrar o Brasil. Mas pro Cleiton é mais fácil, porque o Cleiton pode falar assim, meu patrão me enganou. Entendeu? Então, nesse ponto, Tony Conceição, eu acho que não vão mandar embora, não. Muitos patrões gostariam de estar nessa greve, só que eles não podem. Pode acontecer sim, olha, há um ou outro para fazer gracinha, né? O dono da van descobre que foi um funcionário da van lá para participar da greve, mostram para ele a foto, ele vai e faz o espetáculo, manda embora e tal. É bem complicado, porque isso não é um motivo para demissão. Se tiver demissão em massa, isso aí já é um crime, não pode simplesmente sair demitindo todo mundo por causa de greve. Mas eu acho que você está bem enganado nesse ponto. Eu acho que hoje a percepção de quem apoiou essa movimentação aí é de que agora eles querem reverter isso. Os patrões que fizeram campo, tirando os políticos, quando a gente pensa no dono da van, a gente pensa num cara que conseguiu aí isenções de impostos, ou seja, ele foi pago pelo apoio dele. Agora, o médio empresário, o médio grande, igual o caso desses empresários de Ponte Nova que fizeram isso, eles são de uma realidade completamente diferente. Eles não tiveram uma proposta direta do Bolsonaro para receberem uma isenção de dívidas com o INSS de milhões. Não foi isso. Eles tiveram a expectativa que o governo Bolsonaro ia desonerar a folha de pagamento, com isso eles não precisariam pagar os direitos trabalhistas. Esse era o ponto de vista de muitos empresários que abraçaram o bolsonarismo. Só que eles perceberam que ao abraçar o bolsonarismo, tudo bem, eles tinham essa expectativa de redução na folha de pagamento, mas eles acabaram completamente com o movimento aí do mercado interno brasileiro, né? E o Raquel Araújo fala que essa pergunta é desmobilizadora, e não é não, tá, Raquel? Essa pergunta, ela é uma pergunta que me dá a oportunidade de falar com as pessoas exatamente o contrário. Olha, você que viu seu patrão fazendo campanha pelo Bolsonaro, nesse momento ele gostaria de estar na greve, ele não pode porque ele não quer dar o braço a torcer. Então hoje, tudo bem, em 2018, imaginar que uma empresa mandaria embora por se pronunciar contra o Bolsonaro, lá era uma coisa. Hoje o Bolsonaro já deu errado, gente. O Bolsonaro já é vergonha. Então, o que os patrões mais querem nesse momento é que os empregados façam o trabalho de tirar o Bolsonaro, porque eles não podem fazer, porque senão vai ficar feio. Entra de novo aquela teoria da espiral do silêncio entre os patrões, lá no nível dos patrões de verdade. Eles ficam naquela, olha, eu não posso dar o braço a torcer, eu não posso falar mal do Bolsonaro, o nosso time de empresários gosta tanto do Bolsonaro, todos eles estão desiludidos. Mas quem que vai ser o primeiro a ter coragem de falar que está desiludido? Então, nesse time de empresários aí, eles ficam todos nessa espiral do silêncio, mas eles vão comemorar o patrão que for para a greve, né? Não tem mais aquele momento que a gente estava vivendo, dentro do qual os patrões imaginavam que a vitória do Haddad poderia significar a perda da oportunidade de tirar os direitos trabalhistas dos empregados. Agora a coisa mudou muito. E o Léo Santos, ele pergunta aqui no canal Leonardo Estopa, fale sobre a anulação da condenação do Lula por causa dos grampos. A anulação é possível? Então, Léo Santos, o que acontece quando toda vez que uma pergunta a respeito da condenação do Lula, toda vez que chega uma pergunta a respeito da anulação da condenação do Lula, eu gosto de fazer uma recapitulação do que foi a condenação do ex-presidente Lula. Por quê? Você me pergunta, anulação é possível? Sim, sob o aspecto jurídico, Léo Santos, é possível.
Porque houve uma quebra do devido processo legal, mais uma. Mas se você pergunta para mim se isso vai causar a anulação, eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Por quê? A defesa está lutando? Tá, mas vamos lembrar o que aconteceu durante o processo do ex-presidente Lula. Olha, o processo deveria correr em São Paulo. Por quê? Porque o local do imóvel é Guarujá, então o processo deveria correr em São Paulo. O Ministério Público mentiu falando que o triplex teria vindo da Petrobras. O próprio Sérgio Moro falou que o triplex não veio da Petrobras. São fatos indetermináveis. O que significa que o juiz Sérgio Moro não é o juiz natural desse processo. Por que eu estou falando isso? O processo está errado desde o início. Desde o início. Então, observem tudo que aconteceu para colocar o Lula na cadeia. Eles modificaram o juiz natural de um processo, isso é inadmissível, isso é a coisa mais absurda que pode acontecer, modificar o juiz natural. Como se não bastasse, quando eles perceberam a impossibilidade do Lula ser condenado em todas as instâncias, então, obviamente, ele seria presidente por 8 anos, eles chegaram à conclusão que a única coisa que poderia ser feito para prender o Lula era mudar a interpretação a respeito da segunda instância. Então, olha, tudo que foi feito para colocar o Lula na cadeia, levaram o processo de São Paulo para Curitiba, processo de São Paulo para Curitiba, isso não é permitido, você não pode escolher o juiz é o juiz do fato e não o juiz escolhido pelo inimigo. Como se não bastasse levar o processo para Curitiba, o processo foi todo fundamentado com notícias da Rede Globo e não com provas. Como se não bastasse tudo isso, o STF mudou o entendimento a respeito da prisão em segunda instância exatamente por causa da prisão do Lula. Só para tirar o Lula da cadeia. Ah, mas é só para colocar o Lula na cadeia? Só para tirar das eleições? Não, não é só para tirar o Lula das eleições. É para eleger o próximo presidente. Nós estamos falando do chefe do executivo de um país milionário igual o Brasil. Então, o que os caras fizeram? Modificaram completamente a interpretação da prisão em segunda instância. Nós podemos ser presos antes de exaurirem os recursos. Todos nós podemos ser presos nessa situação. Por quê? Porque para tirar o Lula das eleições, o STF modificou a Constituição brasileira. E olha, ele não poderia fazer isso, mas fez. Como se não bastasse, o processo foi retirado do seu local, ou seja, do juiz natural, foi levado para outro lugar. E como se não bastasse, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula por fatos indetermináveis. É mais ou menos assim, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. De uma hora para outra você tem um bem. Eu olho para aquele bem e falo, olha, isso é roubado. Se é roubado, obviamente você roubou de alguém, né? Então, beleza. Roubou de quem? Não, fatos indetermináveis. Mas se o bem é seu e é um bem imóvel, ele tem que estar em seu nome. Ah, não, mas está em nome de Laranja. O Laranja é a Caixa Econômica Federal, para vocês terem uma ideia. Então, olha, o triplex que causou a condenação do Lula para tirar ele das eleições, está penhorado em nome de um banco. Como assim o banco é laranja do ex-presidente Lula? Mas acreditem, está penhorado para um banco, ele foi condenado por fatos indetermináveis, num juízo que não era o juiz natural, e foi preso em segunda instância porque, por causa das eleições, o STF mudou a interpretação de segunda instância. Então, quando você pergunta para mim se a anulação é possível, eu te falo, dentro do campo jurídico, é claro que seria possível, mas nós estamos vivendo um momento de exceção. Nesse momento de exceção, não é a justiça que conta, não é a lei que conta, não é a interpretação real, o Código de Processo Penal, o Código Penal, não, na Constituição, nada disso conta. Os caras fundamentam os interesses deles como eles querem, e assim acabou. Fica desse jeito, pronto. Pessoal, olha, eu vou, só para vocês terem uma ideia do que é poder judiciário, eu vou contar para vocês duas histórias básicas, né? Nós temos uma situação em que, né, quando o fato é muito importante, normalmente esse fato tem juízes. Por exemplo, o Lula tinha um juiz particular dele, que era o Sérgio Moro. Qual que era a função do Sérgio Moro? Condenar a qualquer custo. Então,
Qual que é a função da substituta do Sérgio Moro? Que nesse caso o Sérgio Moro saiu, condenar a qualquer custo. Então isso é um poder judiciário que está lá, né, com o Sérgio Moro só para condenar o ex-presidente Lula e pronto. Agora eu vou inverter o caso. A Vale e a Samarco, eles têm juízes. Então, por exemplo, acidentes da Samarco, acidentes da Vale, tem um juiz especial para isso, porque é o juiz que pegou o primeiro processo, vai pegando todos. Qual que é a finalidade? Ao contrário da finalidade do Sérgio Moro, que é condenar, no caso da Vale e da Samarco, o juiz está lá para absolver. Então, a Vale tem um juiz, a Samarco tem um juiz especial dela. Para quê? Para arrumar formas de fundamentar o alívio para que eles nunca sejam condenados, para estar sempre ajudando, desbloqueando os milhões, sempre dessa forma. Então isso é, infelizmente, a realidade do Poder Judiciário. Quando a coisa é muito grande, por exemplo, a presidência da República tem um juiz especial para condenar o cara, para tirar ele das eleições. Quando a coisa é muito grande, por exemplo, milhões em indenização por causa de muitos mortos, quem tem grana? Quem? A Samarco e a Vale. Conseguem um juiz para livrar a cara deles, para evitar que eles tenham que pagar pelas coisas que eles fizeram. Então, o Poder Judiciário, infelizmente, no Brasil, tem suas exceções, tem pessoas excelentes no Poder Judiciário, claro, tem pessoas excelentes no Ministério Público, claro, mas em contrapartida acontece que juízes, né, infelizmente, grandes empresas também têm pessoas no Poder Judiciário, assim como partidos políticos, como o PSDB, têm pessoas no Poder Judiciário para prenderem os políticos que vencem eleições nas urnas. Então essa é a grande realidade. Deixa eu liberar aqui, canal do Estopa. ABP, Agenda Progressista do Brasil. Léo, Ciro não ganha nada sozinho. PT, pela alta rejeição, não ganha nada sozinho. E não há articulação. A direita é fraca, mas a esquerda desarticulada não chega a lugar nenhum. Perfeito, APB. APB. Perfeito. A Agenda Progressista do Brasil, perfeito. Sem união no campo progressista, porque, olha, de um lado são os bancos, de outro lado são os trabalhadores. Né? Não precisa nem falar mais nada, né? De um lado são os bancos, aí obviamente é toda a imprensa, tudo está no meio. Do outro lado são os trabalhadores. E deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Thailze GD, muito obrigado, Thailze. Manda, Léo, meu abraço e força, muito obrigado de coração. O Superchat é muito importante para o crescimento e para a sobrevivência dos canais. Queria agradecer muito, eu queria agradecer as pessoas que fizeram doações também nas contas bancárias. Tem as contas anunciadas aí, isso faz uma diferença muito grande, pessoal. E hoje eu posso dizer que, né, eu consigo dar sequência nesse trabalho por causa da ajuda de vocês. Dalvanice Dunning fala, gente, que pesadelo é esse, hein? Não dá para acreditar em tudo isso. Em falar nem acreditar em tudo isso, Dalvanice, agora que você falou, eu lembrei que eu prometi de trazer, e eu não sei o que aconteceu, que eu vi essa notícia na página do Brasil 247, e eu queria trazer a notícia da página do Brasil 247, mas agora eu não tô achando. É sobre aquela questão de uma empresa que conseguiu um medicamento contra o Alzheimer e preferiu não dar sequência no desenvolvimento por causa do valor. Então, infelizmente, não está aqui na página 247. Assim, tem, mas eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá aqui na revista Fórum, tem. Tem aqui na... Eu quero falar com vocês sobre esse... Por que eu quero falar sobre esse assunto? Não é para xingar a empresa, é só para chamar a atenção. A empresa é Pfizer, isso. É só para chamar a atenção de vocês sobre aquele argumento de que empresas estatais não são necessárias. Existe um argumento de que, olha, não, empresa estatal para quê? Financiamento estatal de pesquisa para quê? Vamos ler a matéria, olha. Deixa eu ler para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está indo na direção contrária da lógica social.
Reportagem publicada pelo jornal The Washington Post revela que a multinacional farmacêutica Pfizer esconde desde 2015 um medicamento que poderia beneficiar milhões de pessoas que sofrem com a doença Alzheimer em todo o planeta. Motivo: seria uma operação de baixa lucratividade. O número de pessoas com a doença no mundo chega a 75 milhões em 2030. Por que é importante falar sobre isso? É para xingar a empresa privada que não quer desenvolver esse medicamento? Também, claro, é uma empresa milionária que poderia ter um pouquinho de solidariedade com as pessoas que estão doentes. Por que eles não desenvolvem esse medicamento que poderia curar? Porque eles querem vender o medicamento que vai retardar a vida, assim eles vão conseguir muito mais grana. É assim que funciona. Eu sou um daqueles que acredita que existe cura da AIDS e cura do câncer, mas tratar dá mais dinheiro, então eles obviamente vão escondendo a cura. Eu quero usar essa matéria para falar com vocês sobre outro ponto. Se uma empresa nota que não é lucrativo desenvolver um medicamento tão importante, nós podemos desenvolver. Já que a empresa privada não quer, a gente pode. Para isso que existem as empresas estatais. É para isso que existem as universidades federais. Numa universidade federal, uma bolsa, como por exemplo, o Bolsonaro acaba de cortar milhares de bolsas de pesquisa. Bolsa de pesquisa é para isso, gente. Quando uma empresa privada chega no ponto que ela percebe que não dá para dar sequência num projeto desse porque não vai dar lucro, é aí que entram os financiamentos públicos de pesquisa. Por quê? Ah, mas aí não é economicamente viável, né? Porque a escola austríaca fala que não, que tem que ser no mercado. Gente, nós não podemos esperar o mercado desenvolver uma coisa como essa, que é socialmente importante. Já que o mercado não vai desenvolver porque não vai ser lucrativo, por valor social, por valor humano, uma universidade federal desenvolve. Então é esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O detalhe que nós temos nesse momento agora é exatamente esse. Enquanto as empresas privadas estão lutando para esconderem a cura, para venderem o prolongamento da vida, essas empresas privadas atacam as universidades federais porque as universidades federais estão na busca da cura. A diferença básica é essa. Então, deixar de ser bobo, né, gente? Quando eleitor do Bolsonaro, quando quiserem criticar a pesquisa pública e as empresas públicas, lembrem-se desse caso, dessa empresa que escondeu um tratamento para o Alzheimer porque achou que não vai ser tão lucrativo. Aí vocês vão entender que nessa brincadeira de livre mercado, sem Estado participando de nada, é só o que é muito lucrativo que vai ser desenvolvido, não o que é muito importante. Isso que é o ponto mais relevante nessa crítica à participação do Estado. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, Nelly Bayhan. Muito obrigado, Nelly. A Bihan. Escreve e se lê Bihan. Agora ajudou bem. Muito obrigado, Nelly Bihan, pelo superchat, pela ajuda. Você ajudou, parece que foi ontem. Eu falei, como que será que fala o nome dela? Bihan. Agora eu lembro. Muito obrigado por sua participação, pela ajuda aqui no canal. E lembrando, pessoal, que vocês podem ajudar também por PayPal, com cartão de crédito, ou por transferência ou depósito, né, bancário. Léo, o tema que você está abordando mostra a natureza essencialmente amoral do capitalismo. Perfeito, Cláudio. Cláudio falou tudo. O capitalismo, ele é mais, digamos que, o capitalismo, ele é mais efetivamente produtivo? Sim, claro que sim. Ele é mais eficiente em termos econômicos? Sim, mas ele é imoral. Eu falo de novo agora, mostrando a foto aqui, porque ela é muito importante. O capitalismo é mais efetivamente produtivo? Sim. Produz mais riqueza? Sim. Ele realmente impulsiona o mercado? Sim. Mas ele é imoral. Ele é imoral.
No momento em que uma empresa percebe que não vai ser lucrativo liberar a cura de uma doença, ela libera o tratamento, que assim ela ganha mais. Ah, mas a gente poderia curar a AIDS? Não. Os países subdesenvolvidos estão dando bilhões por mês pelo tratamento de prolongamento da vida das pessoas que têm AIDS. Para que a gente vai curar? Não, deixa. Até mesmo a AIDS, eu duvido que ela exista, porque basicamente vamos pensar o seguinte, gente. Se existissem doenças como a AIDS, o Ebola, essas doenças pesadíssimas que surgiram aí nos últimos tempos, se essas doenças existissem antes do desenvolvimento da indústria farmacêutica, como que a humanidade teria chegado até aqui? Vamos cair na real. Se a AIDS existisse antes, né, como que a gente teria chegado nesse ponto? A humanidade teria morrido antes, né, gente? Se a doença é incurável, ela ataca o sistema imunológico, é claro que a humanidade teria acabado. Não, essas doenças foram desenvolvidas. Eles desenvolvem a doença, eles usam essa doença para vender o tratamento e, obviamente, nunca liberam a cura. Nunca. Por quê? Porque a cura acaba com a brincadeira. Aí eles vão ter que desenvolver mais doenças. E, obviamente, isso não é só na indústria farmacêutica. Quem é da área de engenharia mecânica lembra que assim que, me parece que é o R22, eu não lembro qual que era o gás de refrigeração, assim que venceu a patente, ou seja, assim que todo mundo poderia produzir sem ter que pagar a patente, eles vieram que ele é extremamente poluente, realmente é extremamente poluente para a camada de ozônio, mas ele só se tornou extremamente poluente quando a patente venceu. Aí veio, me parece que é o 410 agora, que é menos poluente. Enquanto a patente dele durar, ele continua sendo menos poluente. E assim por diante. Então, olha, é tudo grana, é tudo dinheiro. E no mundo em que tudo é dinheiro, a única forma da gente resolver esses problemas é através da sociedade. É a união social para resolver esses problemas. Agora, deixa eu trazer aqui nos comentários, o cara me chama de burro aqui, deixa eu agradecer antes aqui, Cláudio Alves, muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado também, Nelly Bihem. E deixa eu trazer aqui o cara que me chamou de burro aqui, ó. Rodrigo Redgar, a AIDS não existia antes, Léo? Deixa de ser burro, mas de fato a cura já existe. Então, Rodrigo, é opinião, cara, opinião. Você acha que eu vou virar e falar com certeza não existia antes? Como é que eu vou fazer para te provar que com certeza não existia antes? É opinião. O que eu penso é o seguinte, pensamento bobo, bobo mesmo, mas eu penso o seguinte, se a AIDS existia antes, né? A AIDS existia antes da forma como ela é hoje, por que todo mundo não morreu? Eu penso isso. Para mim, é uma doença recente que pode ter sido retirada de outro animal, ali o micro-organismo foi desenvolvido e chegou no ser humano. E, olha, tem muitos pesquisadores que falam que o ebola foi desenvolvido como arma biológica para ser utilizada em guerra. Eu penso que o ebola foi desenvolvido exatamente... Olha, eu tenho que o ebola foi desenvolvido exatamente para tirar a riqueza de países subdesenvolvidos, porque assim que um país subdesenvolvido encontra uma mina nova de diamante, a população lá na África, né, que eles gostam muito de fazer isso, assim que o país encontra uma mina de diamante, começa uma loucura de ebola e eles precisam comprar, né, vacina, etc e tal. Coisa estranha, né? Outra coisa, vocês lembram da gripe suína no Brasil? O que os pesquisadores e os médicos falam que, em termos de mortalidade, era uma gripe normal. A mesma probabilidade, eu não sei, não sou médico. Eu estou falando que os especialistas falavam criticando isso, que a gripe suína era uma doença com o mesmo nível de letalidade que a gripe convencional. Mas fizeram todo aquele espetáculo a respeito da gripe suína no mundo inteiro. E venderam muitas vacinas. Surgiu uma vacina de uma hora para outra para a gripe suína. É muita grana que esses laboratórios arrancaram dos governos a partir
de uma ameaça de que aconteceria uma pandemia aí e o mundo ia acabar por causa dessas doenças. Então esses caras estão sempre achando formas de arrancar dinheiro. E o Nildo Navegantes fala aqui, ó, e eu lembro dessa história, a AIDS foi disseminada na vacina da polio, veio do rim do macaco, né? Então, o que eu penso, Nildo, é o seguinte, seres humanos se alimentam de animais, né? E tem muitas tribos que se alimentavam de animais crus. Será que, né, não teria contaminado a humanidade antes? Eu penso isso, gente. A minha mente é muito conspiratória. Eu penso isso. Eu só consigo ver as coisas acontecendo motivadas por grana. Ebola, AIDS e outras doenças que foram desenvolvidas, mas não chegaram a ser utilizadas. Dizem que tem uma doença que ela, tipo assim, é muito mais poderosa que o Ebola, tem um tempo de incubação, foi desenvolvida como arma, os Estados Unidos têm essa doença. Ela tem um tempo de incubação para a pessoa não morrer de uma vez só, porque senão ela não adianta. E depois desse tempo de incubação, a pessoa morre. Então, tipo assim, 3 dias de incubação, a pessoa não sente nada. Então, não dá nem para a pessoa se alertar e não entrar em contato com as outras. Depois desse período de 3 dias, a doença vai e mata. Então, os caras estão lá produzindo essas doenças para serem usadas em guerras e serem usadas aí para fazer essas loucuras deles. Então, é muito louco. Eurico Jorge Oliveira Saraiva fala: Léo, estou vindo da live do Aquias Santarém. Ele disse que te convidou para entrevistar o Lula e que já entrou com o pedido. E aí vai? Com certeza. Com certeza. O Aquias falou comigo sobre essa ideia da gente ir lá, nós dois juntos, entrevistarmos o Lula. E com certeza a gente conseguindo essa autorização, não tem nem dúvidas que eu vou. E o Nildo traz aqui sobre, né, dando continuidade sobre a questão aqui da AIDS, foi usado o rim do macaco para desenvolver a vacina. Né, Nildo? Eu não duvido do que você está falando, mas vamos pensar de uma forma conspiratória, porque eu não estava lá, tá, Nildo? Eu não estava lá, então eu não sei. Mas só de forma conspiratória, vamos pensar o seguinte: e se essa história foi criada exatamente para ninguém ter culpa? Vamos pensar diferente. E se a AIDS foi desenvolvida minuciosamente em laboratório, depois eles usaram esse argumento para explicar por que ela espalhou? A gente não sabe. Uma coisa a gente sabe: assim que a AIDS espalhou, deu um medo em todo mundo entrou em desespero, e aí várias empresas já estavam aí vendendo o prolongamento da vida. Nunca cura, sempre o prolongamento da vida. Pessoal, as indústrias farmacêuticas privadas só produzem remédios para prolongarem a vida e aliviarem os sintomas da doença. Eles dificilmente lutam contra a doença. Quando a cura é desenvolvida por alguma universidade pública, essas indústrias farmacêuticas começam a produzir os remédios para a cura. Mas o desenvolvimento dessas indústrias mesmo é só para prolongar a vida. O negócio deles, infelizmente, é viver. E olha, vou contar para vocês uma coisa muito louca a respeito da indústria farmacêutica. Os mesmos donos da indústria farmacêutica são os mesmos donos das refinarias de petróleo, da exploração de petróleo, que são os mesmos donos dos maiores bancos do mundo, que são os mesmos donos da indústria de cigarro. Então, olha que loucura. Quando a gente fala sobre, né, pessoal, a teoria das conspirações chama esses caras de Illuminates. Mas se a gente não quiser entrar no campo das teorias das conspirações, a gente só fala os mais ricos do mundo. Eles são donos disso tudo. Então... E aí o Nildo Navegantes traz mais informação para a gente aqui. Pesquisadores mapearam aonde a doença apareceu na África e nos Estados Unidos, exatamente onde foram feitos os primeiros testes da vacina da polio. Então, pode ser isso aí. Eu tenho para mim, Nildo, a opinião que eu tenho é que talvez, vamos imaginar que chegaram nisso. Então, usaram essa vacina da polio para começar a disseminar essa doença. Infelizmente, eu não consigo acreditar que ela veio do nada.
Mas eu também não estou, obviamente, falando que você está falando errado. Você está trazendo aqui a coisa mais sensata, que é uma pesquisa científica, e eu estou trazendo uma teoria da conspiração. Para você não entender também que eu estou te contradizendo, de forma alguma. Você está trazendo fundamentação científica, você está trazendo ciência, e eu estou trazendo olavismo, né? Eu estou sendo o Olavo de Carvalho aqui agora, que eu estou trazendo as minhas pirações, e você está sendo mais sensato, você está trazendo a ciência, mas eu não consigo acreditar, eu estou dando uma opinião para vocês, eu não consigo acreditar que essa doença tenha vindo por uma mera coincidência do rim do macaco, eu não consigo. Para mim foi isso. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes fala, geração espontânea não existe, né? Então, Maria, não sei se você está falando de geração espontânea daquela teoria que a gente estava falando ontem, do caso da geração espontânea. Você pega uma água destilada, selada, né, sem nenhum micro-organismo, e espera que daquela água destilada surjam, por exemplo, sinais de vida. A gente não pode falar que ela não existe sob hipótese alguma, porque a teoria que a gente acredita hoje é aquela teoria que a união de raios e etc. e tal, que causou as primeiras algas no oceano, né? Então, ou seja, foi uma geração espontânea que veio evoluindo ao longo dos tempos. Essa é a teoria majoritariamente aceita. Tem cientistas que acreditam que o que fez a vida começar no mar foram meteoros que trouxeram a vida de outro planeta. Tem cientistas que acreditam nisso. Então, seria assim, a Terra é um lugar inóspito, né? Não inóspito, um lugar propício ao desenvolvimento da vida, mas sem vida nenhuma, veio um meteoro e trouxe aí micro-organismos que foram se desenvolvendo. Então, mas assim, esses micro-organismos, se tiverem vindo de fora, como é que eles começaram? Tem cientistas que falam que foi o dedo de Deus, né, que deu um toque ali no Big Bang. Então, são muitas teorias. O detalhe é que nesse ponto aí, eu tenho sempre uma dúvida, eu sempre acho que que existe uma macabrosidade aí do pessoal por causa de dinheiro fazendo tudo isso acontecer. Olha, gente, por causa de dinheiro, a galera não pega e joga bomba e mata crianças. É muito bizarro isso, mas é poder, né? Dinheiro e poder é uma coisa muito estranha. Rodrigo Redigar. O grande mal do governo Bolsonaro não é o Bolsonaro, mas sim a maçonaria. A maçonaria está envolvida com todos os males que tu se referiste, mas ninguém tem coragem de falar. O que tu acha, Léo? Olha, Rodrigo, se eu tivesse informações assim, porque olha, quando a gente fala da maçonaria, falar de alguns maçons é normal, mas quando a gente fala da maçonaria, a gente está falando de uma instituição que tem muitos progressistas. Então eu tenho medo de chegar e falar que é a maçonaria, que eu acho que é a maçonaria, né? Eu tenho esse medo. O que eu penso é o seguinte, vamos concordar que a maçonaria é, em grande maioria, classe média alta. O bolsonarismo, por exemplo, ele está apoiado por classe média alta. Então, a grande coincidência que eu consigo ver é que o povo da maçonaria está no perfil do povo que apoia o Bolsonaro. Agora, pensar que é uma conspiração maçônica, sim, claro, é uma conspiração porque esse é um instituto de união deles, mas da mesma forma não teve a Fiesp. Então, assim, por exemplo, essas congregações de milionários, de classe média e de ricos, eles tiveram esse posicionamento contra os trabalhadores, mas não é Aí outra coisa que eu falo, tá? Eu não estou falando que você está errado, não, Rodrigo. Eu estou falando que eu não tenho conhecimento para falar de forma bem clara que foi... Olha, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o que aconteceu no Brasil através da Operação Lava Jato foi uma interferência dos Estados Unidos. Isso não há dúvidas. Por que eu falo sem pensar duas vezes? Porque os caras usaram no Brasil a mesma técnica que eles usaram em mais de 50 países ao redor do mundo. Então, eu não tenho dúvidas de falar que o Sérgio Moro é funcionário dos Estados Unidos. Isso eu não tenho medo de falar. Agora, de falar que isso foi um golpe da maçonaria, que tudo está acontecendo agora é por causa da maçonaria, eu não tenho segurança de falar nisso. Eu penso que é o contrário. Eu penso que conquistaram as pessoas da maçonaria e coincidiu que a maioria das pessoas que estão na maçonaria tem essa linha ideológica. Da mesma forma, conquistaram as pessoas das
igrejas neopentecostais. Então, e pronto. Então, assim, pensar que foi a maçonaria, eu teria que ter conhecimento para isso. Né? Teria que ter realmente subsídios para falar isso, porque senão eu vou estar indo para a teoria da conspiração, mas agredindo muita gente que às vezes não tem nada a ver com isso. Né? Pegar e partir para uma teoria de que foi a maçonaria e com isso agredir vários maçons que são gente boa, que estão contra o que está acontecendo, isso é muito perigoso. Agora, falar de um banqueiro que tem feito, por exemplo, quando a gente fala dos Rockefeller, os caras são talvez os caras mais inteligentes do mundo, a gente tem que elogiar essa parte. E eles estão lutando pelo que é deles, eles querem se manter como os mais poderosos, né, entre as famílias mais poderosas do mundo. Então eles não ligam, por exemplo, de desencadear uma guerra que vai matar milhões de pessoas. Eles não estão nem aí para isso. É a onda deles, é o negócio deles. Essa coisa aí de controlar petróleo, isso é a onda deles. Então eu não tenho medo de falar, mesmo sabendo que eles podem me matar, porque eles têm poder para isso, porque isso é uma coisa que é consenso em todo mundo que entende um pouquinho de como é que funciona esse esquema aí dessas famílias que controlam o mundo. Isso é consenso. Então, essa família de banqueiros, eles fazem isso. Pronto. Agora, falar de toda a maçonaria é bem perigoso sem ter certeza. Se eu tivesse certeza, eu falaria. Adam Silhover, Bolsonaro é uma verdadeira praga maligna, pior que a AIDS ou Ebola, que está tentando ceifar com toda a população pobre desse país. Isso aí é uma coisa que também eu não acreditava, já que a gente está falando de teoria da conspiração. O Adam Sil fala essa questão de ceifar com toda a população pobre desse país. Dentre essas várias teorias da conspiração, tem essa história de que o próximo plano Illuminati, né, mostra, dentro das teorias, antes da queda das Torres Gêmeas, já tinham previsões aí para a queda das Torres Gêmeas e tal, e essas previsões eram associadas a teorias Illuminatis. É uma coisa, gente, que isso é a coisa mais louca do mundo. Isso sim é uma coisa que você fala, gente, como? Né, que quem é do Windows e mexe com o Windows há muito tempo, lembra que dentre as fontes do Windows tinha uma que começava com W, mas eu não lembro qual que era o nome, que eu acho que é Widgets, um negócio assim. E essa fonte é muito antiga, bem antes do evento das Torres Gêmeas. E quando você fazia um cálculo com essas fontes, olha que loucura. Você colocava essa fonte no aplicativo e você colocava um ícone. Eu sei que você juntava dois ícones lá de um avião mais alguma coisa lá e colocava data e o treco virava as Torres Gêmeas, né? Era o treco mais... Não, assim, na época que isso saiu, todo mundo fez o teste, eu lembro que eu fiz o teste também, mas agora fugiu um pouco, mas eu acho que você colocava um aviãozinho, mais o desenhozinho das torres e o símbolo de mais no meio e virava 21/12 de 2012. Olha que loucura. Não, 21/12 de 2012 não, é o 9/11, 9 de setembro. Então, deixa eu ver, talvez o colega até trouxe essa informação aqui, que talvez ele lembrou disso. Léo, o que mais me deixa estupefato é servidor público do INSS defendendo a reforma da Previdência. Agora, os concursos do Executivo Federal acabaram. Muito obrigado, Beto, pelo superchat. Jesus de Nivaldo. Léo, como eu faço para ter mais seguidores no meu canal? Eu sei que meu canal não tem 3 meses ainda, mas eu acredito que está crescendo lentamente. Obrigado, Jesus de Nivaldo. Vou falar com você. Lene Lemos. Léo, eu li a reportagem que dizia que a AIDS foi desenvolvida para embranquecer a população sul-africana no apartheid. Também digo que Zika plantado, né? Eu também acho que Olha, sobre o Zika vírus, quem tem conhecimento a respeito da história do Brasil durante o período do governo militar, os Estados Unidos tentaram várias formas de esterilização do povo brasileiro. Os caras estão tentando reduzir a população brasileira há muito tempo mesmo. Então, só que eu estava falando esse negócio das teorias da conspiração, só para fechar, tem uma coisa, né, que a galera colocava nesses widgets, que era coisa assim, colocava o aviãozinho mais as Torres Gêmeas e dava a data do negócio. Era um treco mais louco do mundo, na época bombou,
e colocava e dava mesmo. Eu falei, gente, como assim? Né? Então, viajar nesses negócios de teoria da conspiração é muito louco. Deixa eu agradecer aqui, eu acho que eu não coloquei, deixa eu colocar de novo aqui para agradecer, porque eu li os superchats, mas não estava aparecendo na tela. Então, muito obrigado, Beto, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Ele fala que o que mais deixa estupefato é o servidor público do INSS defendendo a reforma da Previdência. Muito obrigado, Jesus Genivaldo, eu vou falar com você sobre isso. Léo, li uma reportagem que dizia que a AIDS foi desenvolvida para embranquecer a população sul-africana no apartheid. Também digo que o Zika foi plantado. Muito obrigado. E muito obrigado, Verônica Vidal. Boa noite, Léo. Guilherme Estrela falou da estratégia de capitulação nacional, que é a construção de um país não soberano, iniciado com FHC, com as privatizações, que foi interrompido por Lula e agora querem terminar o serviço. Sim, o Brasil já não é mais soberano, tá, gente? O Brasil já é um condado, o Brasil já é uma colônia dos Estados Unidos. Não é oficialmente, o processo de reversão disso é uma coisa que só é possível com conscientização do povo. Fora isso, é praticamente um sonho. E o Diana de Castro Teles pergunta, tá com sono, Léo? O pessoal já acostumou mesmo de eu estar com sono. Hoje é sábado, hoje eu trabalhei muito. Inclusive eu postei no Facebook que hoje eu montei uma bomba. Hoje foi um dia especial, porque hoje eu montei uma bomba. E nesses tempos, né, tempos bizarros, tempos de milícias, tempos de armas, tempos de toda loucura do mundo, hoje eu dediquei o dia a montar uma bomba e deu muito certo porque eu, né, tenho aí uma certa perícia nessa coisa de montagem de bomba. Vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó, montadinha. Eu fiz até uma foto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui num close-up aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Montei uma bomba hoje. É uma bomba, essa bomba verdinha aqui, da Amanco. Esse registro aqui em cima é o registro de suspiro. Esse registro aqui é o registro para alimentação do cano na hora que entrar a ar. Eu abro o suspiro e tal, e ligo aqui, tá no automático. A bomba funcionou muito bem. Agora, mas hoje eu trabalhei muito, mas aí o sono não tá tanto, não. Deixa eu trazer aqui, então, dos comentários, né, que quem que perguntou se eu tô com sono? Léo, concordo com você em gênero, número e grau, aproveitando a bomba d'água, né? Foi uma bomba d'água, lógico que eu não montei uma bomba de explodir nada, porque eu sou contra essa coisa aí de partir para explodir tudo, que até acredito que a gente não vai conseguir resolver nada tentando explodir. Não há possibilidade da gente reverter a situação de forma diferente de conscientização. Essa coisa de partir para guerra, isso, gente, é ilusão. Hoje, só de eu ter falado que montei uma bomba, já deve ter chegado essa informação lá na ABIN. Falei, olha, cara, esse loucão aí que fica falando mal do Bolsonaro falou que montou uma bomba. Então não tem jeito não. É conscientizar o povo mesmo. Não há outra possibilidade. Muito obrigado mais uma vez, Verônica Vidal, pelo superchat. Muito obrigado a todos vocês. Ele está bocejando porque os da direita estão com inveja. Falou de bocejar, eu já estou bocejando. Não, pessoal. Eu realmente estou dormindo coisa aí de 5 horas no máximo por noite, porque eu estou em reforma aqui em Ponte Nova. Foi uma coisa muito louca. Saí de São Paulo, cheguei em Belo Horizonte, fiquei em reforma em Belo Horizonte, tive um problema em Belo Horizonte, tive que mudar para Ponte Nova e estou em reforma aqui em Ponte Nova. Então, realmente, eu tenho dormido pouco, mas eu não estou com tanto sono, a ponte está caindo, né? Eu estou aqui com energia total. E facada mágica, chama aqui, Tatiana, cadê você realmente? Cadê a Tatiana? Cadê o Glicério? O Glicério deu uma sumida, precisamos trazer o Glicério de volta. E deixa eu agradecer a todos vocês aqui. E o Chocoprint BR, obrigado a todos pelas participações. Na oportunidade, deixe seu like. Vamos deixar os seus likes, gente. Fala a Eliana Rita. É muito importante, pessoal. Quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar para aumentar o alcance.
Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Isso faz uma diferença muito grande. Eu queria agradecer o pessoal do Face também, que está participando aqui. Estou vendo que tem um pessoal no Facebook. Compartilhem, por favor, pessoal que estiver aí no Facebook. E eu estou vendo aqui que o Carlos Borromeu de Souza está perguntando: o Queiroz partiu? Você está perguntando se partiu dessa para melhor? Mário Gameplay. Léo, o Brasil 100% capitalista melhora ou piora para o Brasil? Então, o Brasil fica sem o estatal. Para que então, governo? Então, aí que tá, olha, a Constituição brasileira, Mário Gameplay, ela é muito interessante nesse ponto. Ela dá prioridade à livre iniciativa. Então, o capitalismo, a empresa privada, sempre vai ter prioridade sobre a empresa pública em termos de Constituição. O governo não pode chegar e montar um supermercado, por exemplo, para concorrer com Extra, com Carrefour, não é essa ideia. Aonde que o governo atua? Exatamente em áreas nas quais a atuação privada seria prejudicada por interesses. O povo seria prejudicado por interesses da atuação privada. Então, esse exemplo do laboratório ele é muito interessante para falar o que você está falando. Olha, nós não podemos, sob hipótese alguma, imaginar que seja vantagem o país investir, por exemplo, em supermercados públicos. Isso não é vantagem. A livre iniciativa no supermercado é muito interessante porque o cara vai estar lá, um concorrendo com o outro, os produtos são iguais. Agora, no que diz respeito a desenvolvimento de remédio, é um exemplo, tá? É claro que uma empresa pública ela vai servir mais à sociedade do que uma empresa privada. Qual que é o interesse da empresa privada? Somente lucro. Como é somente lucro, ela vai ficar trabalhando só em coisas que dão lucro, o que significa que uma empresa privada pode se estabelecer e parar de produzir, por exemplo, um remédio para problema do coração, porque está mais lucrativo usar o pátio industrial para produzir um produto para alisar cabelo. Aí os austríacos falariam, não, mas aí no momento em que isso acontecer, as pessoas vão pagar um valor maior pelo remédio de coração e ele volta a ser produzido, porque o próprio mercado dá um sinal, depende. A prova está aqui, ó. Apesar de que muitas pessoas, me parece que 75 milhões de pessoas em 2030 terão Alzheimer, e mesmo assim essa empresa achou que não vale a pena investir no remédio. Por quê? Ela tem o perfil do cliente, ela tem quanto custa para fazer o remédio, quanto custa para desenvolver o remédio. Mesmo que ela saiba que é possível desenvolver, ela chega à conclusão que não vale a pena financeiramente. Ah, mas se não vale a pena para uma empresa, também não vale para o Estado. Para o Estado vale, porque o Estado somos nós. A minha avó pode ter Alzheimer, minha avó tem um tipo de demência, eu não sei se é Alzheimer. A minha avó pode ter Alzheimer. A sua, você pode ter Alzheimer. Lembrando que aquele ator que fez De Volta para o Futuro desenvolveu, me parece que Alzheimer, né? Não, acho que ele não foi Alzheimer não, mas o guitarrista, irmão do Angus Young do AC/DC, desenvolveu Alzheimer. Então assim, doença pega todo mundo, gente. Então você pode ter Alzheimer. Então o investimento público nesse sentido é importante. Agora, seria interessante o investimento público, por exemplo, em outras áreas onde a concorrência seria interessante? Talvez. Por exemplo, Correios. Você pode substituir Correios público por Correios privados? Você até pode. Mas todas as cidades que não derem lucro serão abandonadas pelo Correios. O que significa isso na prática? Significa que muitas cidades jamais vão se desenvolver porque elas não vão ter essa infraestrutura de escoamento de produção, de transporte e tal. Ah, mas se está dando lucro, tem que fechar, depende. A finalidade de uma empresa pública é uma finalidade sistêmica. Por exemplo, vamos imaginar a Petrobras como pública. No momento que o bicho pegou, o combustível subiu demais, ela pode subsidiar o combustível, a Petrobras como pública tem prejuízo, mas a nação toda tem lucro porque o transporte continua sendo do mesmo preço. Então, ou seja, um ponto do sistema chamado Brasil deu prejuízo, mas ele ajudou o resto do Brasil a dar lucro. A Petrobras, sendo privada, o que vai acontecer? Ela não vai fazer isso, obviamente, que o motivo dela é o lucro. O preço do frete, por exemplo, pode subir no Brasil inteiro e com isso os produtos vão subir, a gente tem inflação. Então, quando a gente tem essa análise sistêmica, Mário Gameplay, né, partindo por uma análise sistêmica, o Jonas lembra que é Parkinson, não é Alzheimer não.
Então, quando a gente faz uma análise sistêmica, a gente vê que não é interessante todas as empresas serem privadas. O Brasil já é 100% capitalista, isso é muito importante, tá? Isso não há dúvidas que o Brasil é 100% capitalista. A gente praticamente, a única coisa que a gente pode dizer que a gente tem os fatores de produção são empresas estratégicas que no mundo capitalista também são do Estado. Por quê? Porque não é interessante você entregar determinadas áreas para o privado, porque o privado pode te chantagear. Imagina o que é um grupo de empresários terem o controle sobre a produção, distribuição e controle da energia brasileira. De uma hora para outra, se eles quiserem destruir a indústria brasileira, é só deixarem a luz cair 10 vezes por dia, acabou. Nenhuma indústria consegue operar, porque ela vai ter que ressincronizar a máquina, fazer um monte de coisa, torna-se praticamente impossível o desenvolvimento industrial no Brasil, e é isso que eles fazem na Nigéria. Pique de luz para evitar a possibilidade de indústria ser desenvolvida na Nigéria. Então, essas áreas são extremamente estratégicas, não podem ficar nunca nas mãos do privado. Agora, o resto pode. Do ponto de vista meu também, eu acho isso. Deixa eu agradecer aqui. Recaval Marduk. Léo, G1 diz que várias empresas vão investir milhões no Brasil. Honda, Hyundai, Chevrolet, Carrefour, Klabin e a Petrobras vai baixar o preço do diesel. Fake. Olha, o Recaval Marduk, quando a gente observa uma coisa dessa, a gente precisa lembrar de coisas tipo isso aqui, ó, né? Tá aqui, ó. Se Dilma sair, PIB dobra. A projeção de recuperação do PIB para crescimento de 1% em 2017 passa para até 2% no caso haja mudança de governo, segundo a análise do Banco Fibra. Perspectivas negativas de empresários seriam revertidas ainda no segundo semestre desse ano. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque eles sempre falam isso, né? Eles sempre falam isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer para você mais uma aqui. Estou tentando achar as bobeiras que a Miriam Leitão prometeu durante o governo Dilma, né, que era sempre assim, se a Dilma cair vai acontecer isso, se a Dilma cair vai acontecer aquilo. Eu não duvido que empresas invistam no Brasil não, Recaval. O detalhe é o seguinte, como a reforma da Previdência, a economia interna brasileira piora. A geração de emprego, olha, vamos pensar quantos empregos, nós precisamos gerar 20 milhões de empregos. Nós temos aí cerca de 13 milhões de pessoas procurando empregos, mas temos 30 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, que acham que não vale a pena mais. Pelo menos 20 milhões de empregos seriam necessários para criar aí um pouco de dignidade. Você acha que essas empresas que estão prometendo esse oba-oba gerariam quantos empregos? Porque a geração de emprego não é só essas grandes empresas que vão fazer esses investimentos, é obviamente cadeia produtiva, né? Desde o comércio de São João que fechou porque não deu para pagar o aluguel, até as empresas gigantes que deixaram o Brasil. E outra coisa, Recaval, eu não acredito na retomada econômica do Brasil assim tão fácil, porque a indústria brasileira se desconectou. Para conseguir hoje montar as indústrias novamente, conquistar os clientes que foram perdidos, lembrando, a Operação Lava Jato fechou as indústrias brasileiras para que o mundo parasse de comprar no Brasil e voltasse a comprar nos Estados Unidos, né? Foi uma encomenda dos Estados Unidos para que o mercado brasileiro, né, o mercado que antes era cliente do Brasil, voltasse para os Estados Unidos. O que leva você a crer, por exemplo, que quem está comprando nas mãos dos Estados Unidos vai voltar a comprar do Brasil? Então a gente pode até ter montadores. Está super interessante nesse momento usar a mão de obra brasileira, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas. Então tá interessante isso. Mas isso não vai gerar prosperidade no Brasil. Vai gerar empregos pontuais. Vamos imaginar que essas empresas aí gerem 20 mil empregos. O que é isso perto do que a gente precisa, né? Então, eu não duvido que essas empresas se estabeleçam, comecem a produzir no Brasil, mas eu duvido que a gente consiga trazer de volta a produção industrial como era antes. Isso eu duvido, isso eu não acredito nem sonhando.
Deixa eu ver que chegou mais um aqui, eu acho que é do Benedito. Benedito José Bernal, muito obrigado. Sobre tais investimentos, se forem em tecnologia, pode não ser proporcionalmente em mão de obra humana, e sim em robôs e softwares. Já estamos na era da Revolução 4.0. Perfeita e importantíssima colocação do Benedito aqui. Olha, nós estamos no momento em que os empregos, obviamente, muitas empresas estão fazendo investimentos, e elas nem estão pensando em gerar empregos. Eu acho, Benedito, que dentro do Brasil eles vão aproveitar essa mão de obra disponível, porque o único motivo de vir para o Brasil é isso. Né? Mão de obra especializada aí, mendigando emprego. Né? Bonito falar, é mendigando, né? Então, assim, tem muito engenheiro trabalhando de Uber, tem tudo isso. Então, tem abundância de mão de obra no Brasil. Mas uma coisa que a gente precisa levar em conta é isso também, né? De mecanização do trabalho, principalmente no setor rural. Hoje tem muita divulgação de que agro é pop e coisa semelhante, mas o setor rural brasileiro, ele está cada vez mais mecanizado, o que significa que a gente vai ter realmente uma redução populacional. Isso é natural. Pessoas são desempregadas, começam a passar fome e a partir daí as pessoas vão, algumas suicidando, outras morrendo por causas naturais, morrendo de fome e assim por diante. Cláudio Alves. Deveria haver estatais atuando em todos os serviços de consumo massivo, telecomunicações, etc., para forçar aumento da qualidade e redução dos preços. Olha, Cláudio Alves, depende, porque pode ser que aconteça o oposto. Coisas que nós precisamos admitir. Não vamos nos iludir nesse ponto. Isso é importante a gente ter, pelo menos, a crítica correta das coisas. As estatais sempre serão menos produtivas. Então, uma estatal, ela sempre vai operar mais caro que uma empresa privada. Sempre, sempre. Mas as estatais farão coisas que as privadas nunca fariam. Então, nunca a gente vai conseguir, como estatal, pressionar uma empresa privada a baixar o preço. Só se a gente estiver subsidiando essa estatal e ela estiver fechando no prejuízo. Então, é claro que uma empresa... É claro que se os Correios forem privatizados, eles vão dar mais lucro do que dão hoje. Isso lógico. Mas o lucro vai ser de quem privatizou e não do povo brasileiro. Em contrapartida, os Correios vão parar de atender, por exemplo, pequenas localidades. Vai mudar completamente a lógica. Vai deixar de ser uma empresa social para ser uma empresa privada. Assim são as refinarias, assim a Petrobras. Claro que eles vão operar com mais lucro e menos custo. Não vai ter assim, a corrupção que tem hoje. Mas deixa de ser nosso, deixa de ser pro Brasil e passa a ser pro privado. Então, a gente não pode se iludir pensando que as empresas privadas, empresas públicas são eficientes, elas não são eficientes. Empresas públicas, infelizmente, são menos eficientes que as privadas, mas são estratégicas. Então, é melhor manter uma empresa pública dando pequeno lucro, porque as empresas públicas brasileiras dão lucro. Não se iluda pensando que dão prejuízo, não, elas dão lucro. Mas é melhor manter uma empresa sendo nossa, dando pouco lucro, do que vendendo, igual a Vale. O que adianta? Vendeu a Vale hoje, realmente, ela dá muito lucro. Mas esse lucro vai para onde? Enquanto a Vale era estatal, ela dava tantos reais por mês. Agora ela está dando tanto, tudo bem. É mais ou menos assim, olha... Enquanto aquela empresa era sua, ela te dava 10 mil reais por mês. Agora o novo dono conseguiu fazer dar 20, mas é do novo dono, não é seu. Né? Esse é o ponto que a gente precisa usar para conscientizar o povo brasileiro. Deixa eu agradecer o Adancio Rover. Os bancos é que estão investindo toda essa grana para comprar essa deforma da Previdência, que encherá os seus cofres e liquidará com a vida dos pobres. A procura por previdência privada já aumentou 73% antes da aprovação da reforma. Antes. Deixa eu... E o Dancil fala, a nova moeda do Brasil e Argentina, na verdade, deverá se chamar Trump Rei, pois essas são as mais novas colônias Yankees conquistadas pelo Diabo Louro. E disse o Bozo na terra do rei do handball, Diego que soy capitão. Diego que soy capitão.
Hoje tem uma matéria G1 sobre o vírus que infecta celulares para espionar, fornecido pela Oi. Yara Baf de Azevedo. Olha, Yara, sobre essa questão de espionar, se uma pessoa comum quiser espionar outra, uma pessoa comum, aí ela pode utilizar um vírus, uma pessoa comum. Agora, já Israel e Estados Unidos, eles usam, nem é um vírus, né? Porque é deles o programa que está no celular, é deles o equipamento de telecomunicações que faz a ligação. Olha, gente, eu já trabalhei na área de telecomunicações, eu fui funcionário de um provedor de internet aqui em Ponte Nova. Né, quem é de Ponte Nova lembra do provedor Interponte. Eu era técnico do provedor Interponte. Nessa época eu fazia vários testes. E uma das coisas que eu fiz foi um servidor VoIP, que é uma coisa muito semelhante aos servidores de telefonia. Eu trabalhava com servidor VoIP às vezes. E o servidor VoIP você vai lá e configura para gravar toda a ligação que você quiser. Então, assim, eu não estou chutando que para uma operadora é fácil gravar todas as ligações e enviar essas ligações aí para os Estados Unidos. Isso é fato. Coisa muito simples. São empresas privadas que podem estar aí com o acordo de mandar ligação de pessoas importantes. Eles podem gravar todas as ligações, todas, e usarem na hora certa. Olha, vamos imaginar que o Recaval Marduk hoje está aqui, mandou um superchat, obrigado. Vamos imaginar, o Recaval é uma pessoa comum. Todas as gravações, todas as conversas dele estão sendo gravadas. Aí ele vai e se elege presidente do Brasil. Tudo que ele fez errado a vida inteira por telefone está lá disponível para ele ser chantageado. Então não duvidem que isso já está rolando. Deixa eu agradecer aqui o carinho de João Pedro de Oliveira Cótica. Léo, você acha que o presidente Lula sairá logo da cadeia? E por que o YouTube não quer deixar você ter membros? Já tentou falar com ele? Olha, eu acho que o Lula não sai da cadeia, João Pedro, porque o Lula ele representa um obstáculo muito grande à reforma da Previdência. Esse é o ponto de vista que eu tenho. E o povo está muito paradão ainda. O povo deveria brigar para tirar o Lula da cadeia. Essa questão do YouTube não deixar eu ter membros, eu acho que é o viés ideológico do YouTube mesmo. O YouTube quer secar, exterminar e apodrecer os canais de esquerda. Eu acho que é isso. A única coisa que me explica porque eu mando mensagens para eles, eles falam que o membro dos canais ainda está em beta e por isso não são todos os canais que têm esse recurso disponível. No entanto, está lá, os requisitos de qualificação são 30 mil inscritos. Então eu acho que é viés ideológico. Pode não ser, mas eu acho, a opinião que eu tenho é essa. E já mandei várias mensagens, inclusive quando o primeiro canal foi recusado várias vezes, as mensagens, eles falaram que não tinha jeito. Cheguei a mudar como eu estivesse na Inglaterra para tentar falar com o YouTube, um atendente de lá, mas me atenderam de lá e parece que está marcado no canal como não qualificar nunca, porque é comunista, deve estar assim lá. E aí eu desisti e falei, não, beleza, já que é um sorteio de alguns canais, vamos esperar o outro canal chegar a 30 mil. Quando esse canal, o canal do Estopa, chegou a 30 mil, fiz a mesma tentativa e não tem qualificação. E eu estou criando um membro dos canais, agora que eu estou terminando a reforma aqui, eu vou criar uma nova forma de membro dos canais fora do YouTube, mas para participar da live. Estou tentando descobrir um mecanismo aqui de como fazer isso acontecer, mas vou criar uma forma de ter um esquema de membros dos canais que não precise do YouTube. Eu vou tentar fazer isso acontecer para que as pessoas possam ajudar a sobrevivência aí do trabalho. Muito obrigado, Cláudio Alves. Duvido que a previdência privada possa resistir a um eventual colapso do mercado interno, que o Bozo está se esforçando para provocar. Eu acho que resiste, Cláudio Alves, porque o mercado interno, digamos que as empresas estão tão obcecadas pela reforma da Previdência que eles estão esquecendo que eles estão tendo só prejuízos nos últimos tempos. Então eles estão mais ou menos assim, olha, eu já estraguei tudo por causa da reforma da Previdência, perder essa reforma da Previdência agora é até loucura. Então eles estão realmente deixando a coisa acontecer, perdendo tudo para apostar nessa reforma da Previdência. Parece estranho, mas tá isso mesmo, olha, deixa o pau quebrar, deixa estragar tudo e pronto. Mas a reforma tem que sair. Assusta? Claro que assusta, gente. Mas é mais ou menos isso aí que está rolando mesmo.
E deixa eu agradecer o Recaval Marduk. Léo, tem previsão de quando será o próximo encontro do 247 em São Paulo? Recaval, eu não sei. Eu sei que agora vai ter, me parece que é em Recife. Depois do de Recife, eu não sei se tem algum marcado, mas em São Paulo tem mais. Léo, né, o Oscar, deixa eu ver aqui, Oscar Alio, não acha que a teoria do viés ideológico vai para o brejo quando canais como DCM e 247 têm um esquema de membros? Não, Oscar, por causa do tamanho. Entendeu? Por causa do tamanho. Eu acho que não. Existe uma diferença muito grande entre você ser de esquerda e ser um canal de esquerda que tem uma quantidade gigantesca de seguidores, tem toda uma história. Olha só, para você ter uma ideia. Você está falando aí como DCM e 247. Antes de YouTube, o DCM e o 247 já eram clientes do Google através do Google AdSense. Então, a página DCM e a página Brasil 247 já estão. A página Brasil 247 é muito maior que a TV 247. O canal da TV 247 e do DCM no YouTube é só um bracinho do que é muito maior, que é o trabalho deles na página. Para você ter uma ideia, Oscar, a página do 247 tem um monitor de quantas pessoas que estão assistindo em tempo real, e esse monitor fica perto de 10 mil pessoas lendo matérias em tempo real, então é uma coisa gigante. E todas essas 10 mil pessoas estão ali assistindo anúncios do Google. Então é uma coisa completamente diferente de um pequeno comunicador de esquerda como eu, que tem o meu canalzinho e tento ter ali essa questão do clube dos canais. Aí você busca canais gringos de pessoas que estão começando agora, que estão lá com 30 mil inscritos. Por exemplo, né, canais do cara que faz, de pessoas fazendo slime, tudo isso eles vão liberar os membros dos canais. E tem outra coisa também, parece que esse negócio de membros dos canais, eles liberam às vezes para quem participa de network, eu não participo de network. Tem várias coisas, mas eu acredito que há o viés ideológico, né? Eu sempre reclamei do caso do Facebook não me dar o selo de aquele selinho, né, azul. E uma coisa que se vocês que estão no Facebook, vocês que usam o Facebook, se escreverem Leonardo Estopa no Facebook, vocês vão ver que vão aparecer primeiro os fakes para depois aparecer minha página. Minha página aparece por último, porque o Facebook não me dá aquele selo de verificação. Tem pessoas que falam que o Facebook Brasil tem um esquema lá dentro, né, de jeitinho brasileiro, você tem que pagar por fora e tal. Tem gente que fala que é isso. Eu já acho que é viés ideológico. Teve uma vez que eu fiz um vídeo mostrando essa questão do Facebook, que eu mostrei que tinha um rapazinho, eu tinha 200 mil inscritos. Olha, o que eles escreveram para mim? O que o Facebook escreveu para mim? Para vocês terem uma ideia do viés ideológico. Eles escreveram que eu não tenho movimentação nas redes. Aí eu trouxe um vídeo, trouxe uma página de um rapazinho, obviamente branco, bonitinho e tal, e de direita, que fez campanha contra Dilma, que ele tinha tipo 10 mil inscritos e já tinha selo de verificação. Os meus vídeos no Facebook davam milhões de visualizações. Os vídeos desse rapazinho davam tipo assim 1.500 visualizações. Ele já tinha o selo de verificação, mas ele era anti-Dilma, né? Então, esse ponto aí da ideologia do Facebook pode ser que seja uma coisa institucional. O Facebook tem esse viés ideológico, claro que pode ser, mas tem outra coisa também. Pode ser que lá dentro do Facebook tenha que molhar a mão da galera para comprar o selo de verificação, porque senão não passa. Existem essas duas possibilidades. Eu diminuí meu trabalho no Facebook bastante depois que o Facebook cortou o alcance dos canais de esquerda. Durante a campanha, durante as eleições, eu já sabia que isso ia acontecer, fazia vídeo sobre isso há muito tempo. Eu não tinha dúvidas que isso ia acontecer, mas depois que aconteceu definitivamente, eu parei, né, que eu vi que minha página foi boicotada no Facebook. Para vocês terem uma ideia, eles programaram minha página no Facebook para ir caindo o número de inscritos. Eu deixei para lá, eu não tenho lutado muito pelo Facebook, não. Mas só vai caindo o número de inscritos. Por quê? Porque a onda do Facebook é outra. Eu estou tentando achar aqui para mostrar para vocês, mas infelizmente o YouTube ele tem esse negócio aí de ficar mudando.
fica mudando a versão aqui, aí fica difícil para achar as coisas, né? Porque tem um tal de versão beta aqui agora, coisa difícil. Mas eu estou tentando achar o vídeo aqui para mostrar para vocês que realmente essa questão de viés ideológico, ela existe, né? Ela existe dentro dessas mídias, né? Agora, eu não sei se o lance do viés ideológico, eu não sei se o lance do viés ideológico, ele está conectado às pessoas lá dentro ou se é institucional. Porque às vezes é o cara que está lá dentro, mas pode ser que seja institucional também. Tá bem difícil de achar aqui agora. Tô tentando... Bom, deixa eu pedir para vocês compartilharem enquanto eu tento achar aqui o... Mas eu acho que eu não vou achar, não. Tá bem difícil de achar o vídeo aqui. Mas... Bom, mas é assim, eu fiz um vídeo no passado, eu vou compartilhar na guia comunidade, eu fiz um vídeo no passado e nesse vídeo eu mostro exatamente isso. Um canal praticamente insignificante em termos de inscritos, só porque é de um rapazinho branco, obviamente, que defendia o Fora Dilma, ele tinha o selo de verificação, isso com 10 mil inscritos. Em contrapartida, eu mostrei o canal do Boulos, por exemplo, que na época não tinha, era um canal gigantesco. Mostrei vários canais de esquerda, todos eles canais extremamente, assim, com muita projeção, que não tinham selo de verificação e por isso são prejudicados nas pesquisas. E mesmo assim, não tinham, e esse rapazinho aí, por ser puxa-saco do Fora Dilma, Fora PT, tinha. Tô tentando achar aqui. Mas realmente eu não sei por que eu tento encontrar aqui na lista com a palavra Facebook e aparece em todos os vídeos. Então, depois eu tento compartilhar com vocês. Deixa eu colocar a reprise. Se eu conseguir achar o vídeo, eu publico aqui na guia comunidade. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto amanhã. Fiquem aí com a reprise do programa.